E vamos de mais atualizações do caso Vitória. Existe a possibilidade de um segundo meliante ser preso ainda hoje, e também o passado oculto da dona Edna, aquela senhora que teve seu corpo encontrado. Pelo que tudo indica, a velha teve um passado bem capirotesco. Esta e outras atualizações que nós vamos ver nesse conteúdo. Antes de tudo, o like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual canto do Brasil e do mundo você está me acompanhando? E para não perder nenhuma notificação do que eu posto aqui nos meus demais canais, comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para receber todas as notificações. Lá você recebe a notificação de todos os vídeos. Agora sim, vamos lá. Família, nós vamos trazer aqui alguns vídeos que estão aí ganhando uma proporção gigantesca, e esse diz sobre a questão aí do segundo suspeito preso ainda hoje. Informações do advogado. Vamos lá. Opa, só arruma o áudio para mim, BBT, senão fica dublando. Aí. Conversei agora com o Dr. Fábio, que é o responsável pelo inquérito. O inquérito está gigantesco. Tem muitas equipes na rua, muitas diligências para fazer, né? Então, nesse momento eu precisava ter acesso aqui para saber o que de fato, quais são os próximos passos, que esse é o meu papel dentro desse inquérito, é colher essas informações aqui e levar para a família de uma forma um pouco mais simplificada. Doutor, está agora tendo cumprimento de um mandado de prisão? Olha, a informação que eu tenho, tem equipes na rua. Agora, se essa equipe ou essas equipes estão em diligência para efetuar uma prisão, nesse momento eu desconheço. Não sabe se tem um mandado expedido? Também essa informação eu não tenho. Então a gente está aqui ao vivo, não sabe se tem um mandado expedido, mas tem equipes na rua em relação à pá que foi encontrada. Se tem equipe de polícia na rua, das duas uma. Ou concluir alguma parte da investigação ou mandato de prisão. Batata, quem fez essa pergunta, fez a pergunta certa. Acredito que o advogado só deu aquela, sabe, desbaratinada do assunto para não comprometer. Sem medo de errar. Vai por mim, vai por mim. Entrada ali, perto da onde a Vitória foi encontrada também, uma areia mexida, uma terra mexida. O que o senhor pode falar para a gente sobre essa situação? Obrigado. A primeira suspeita da autoridade policial e também dos peritos é que, de fato, esses instrumentos eram, de fato, para enterrar uma pessoa. Porque pela proximidade que o corpo foi encontrado e pela localidade que estava. Mas agora esses materiais já foram recolhidos, vão passar para uma perícia. A perícia sempre demora. Faço questão de falar isso porque há uma cobrança muito grande em relação aos laudos periciais, que é a prova técnica. E essa prova técnica é o que vai ajudar a polícia, porque enquanto você não tem uma confissão formal dentro de um inquérito policial, no curso de um processo, se você não tem uma confissão numa pessoa que venha a público na presença do delegado e diga, olha, foi eu que fiz, ele tem não que esperar tem, todos os vai laudos, ter que esperar, né? Então assim, essas provas técnicas, elas demoram muito para chegar. Conversei agora com o Dr. Fábio, que é o complicado, hein? O responsável pelo inquérito. O inquérito está gigantesco. Bom, além disso, tem muitos outros vídeos aqui de atualizações. Calma, segura aí que já já eu vou mostrar a história aí do passado oculto da dona Edna. A véia era do balaco mesmo. O advogado aqui da família, né? O doutor Fábio Costa falou bastante coisa ainda. Se liga, tem mais coisa. Prova é uma informação que talvez a gente nunca saiba, entendeu? Uma informação que eu sei que todo mundo quer saber, a motivação. E eu tenho pessoas que são os mais interessados em saber qual é a motivação, é a família. Como é que eles estão agora nesse momento, com todos esses avanços, com todas essas notícias, todas essas informações desencontradas? Estão bem. Em relação à motivação, só para completar, a pessoa, quando ela foi identificada, o executor ou os executores, eles terão o direito constitucional de permanecer em silêncio, de nunca confessar. Confessar sim, mas dizer o porquê eles não são obrigados. Então a motivação talvez a gente nunca saiba. Agora a família está numa angústia e numa ansiedade muito grande, porque são muitas as informações. Eu acompanho de perto o trabalho da imprensa, eu vejo que todo dia amanhece com uma novidade. Então, num dia nós temos 7 suspeitos, no outro 3, no outro 2. A motivação... Então, para vocês não perderem nenhuma atualização, é por isso que eu digo,
Me acompanhe nos grupos do WhatsApp e Telegram, tá no comentário fixado. É de grátis, não custa nada. Lá você vai receber as notificações de tudo que eu posto aqui e nos meus demais canais e também das redes sociais. Lá vocês vão ficar apurados de tanto desse quanto de outros casos que a gente procura trazer aqui no YouTube. Rapaz, meu irmão, o negócio vai longe. Eu tô falando que tem muita informação, tem muita atualização. Olha só, meu irmão, vamos lá, essa daqui que agora é envolvendo o padrasto do Michael. Vocês lembram que tinha 2 instrumentos que foram encontrados, 2 ferramentas, melhor dizendo, uma pá e uma enxada? Então, parece que o padrasto do Michael acabou identificando a enxada, instrumento que ele trabalhou, ele utilizou. 3 ferramentas que foram localizadas próximo ao local onde o corpo de Vitória também foi localizado pertencem ao seu Mauro, o padrasto de Michael que mora aqui nessa casa. Ele tinha dado falta destas ferramentas alguns dias antes do crime acontecer. São 3. Uma delas é igual a essa aqui. E como ele tem um apreço muito grande por essas ferramentas, a Guarda Civil Municipal acaba de sair da casa dele, estava com as ferramentas dentro da viatura e seu Mauro reconheceu sem sombra de dúvidas que pertencem a ele. Essa é mais uma prova que liga Michael ao crime brutal que tirou a vida dessa jovem de apenas 17 anos, Vitória Regina dos Santos. É incontestável, não tem nem como o camarada refutar. E aquilo que o advogado falou, cai tudo por terra. Prosseguindo, tem mais coisa, meu irmão, isso daqui, o que eu tô falando, tem muita atualização, a cada 5 minutos a gente tem uma coisa nova. A repórter do BAT Notícias, conversou com uma vizinha da casa de Michael. E olha só o que deu. Veja, essa câmera de segurança está instalada na casa vizinha ao possível cativeiro de Vitória. A casa onde Michael morava. Olha só, está bem aqui ao lado. Essa câmera ela aponta diretamente para essa região. Será que são estas as imagens que pegaram de Michael? Saindo de madrugada, contradizendo tudo o que ele falou? Acontece que a gente já conversou ali com os moradores e eles disseram que essa câmera só monitora, que ela não grava essas imagens. Mas, se eles estiverem mentindo, a polícia já tem acesso a essas imagens e consegue avançar nas investigações. Acontece que a gente também tentou falar com os moradores dessa casa e com os vizinhos também aqui que moram ao redor. Como é uma área rural, a gente percebe que as casas são um pouco distantes. Mas a polícia escutou várias pessoas que moram aqui nessa região. Alguns vizinhos disseram que escutaram gritos saindo aqui de dentro dessa casa na noite em que Vitória desapareceu. Outros vizinhos disseram também que perceberam uma movimentação atípica aqui na casa do Michael. Um entra e sai com o próprio carro dele, o Corolla, que inclusive foi periciado, e também com a própria moto de Michael. Outras pessoas também relataram para a polícia que chegaram a ser ameaçadas, que Michael teria pedido para que elas mudassem o depoimento ou então... Opa! Ele ameaçou as pessoas? Mentissem para a polícia. No entanto, tudo isso ainda está sendo investigado e até o momento os vizinhos estão visivelmente com medo. Complicado, hein? Veja. Complicado, hein? Muito complicado. Ai. Prosseguindo aqui. Olha só. Isso daqui entra em uma vertente que, na minha opinião, é uma faca de 2 legumes, como dizem por aí. Defesa de Michael está pedindo a soltura por acreditar que ele corre risco dentro da cadeia. Só que é o seguinte, se ele sair é pior. Se ficar, o bicho pega, e se correr, o bicho come. Ao contrário, se ficar, o bicho come e correr, o bicho pega. Enfim,
Não sei o que vai ser desse cara. Esse homem se lascou de verde e amarelo. Se lascou e com força, meu irmão. E para você que estava aguardando por esse momento, olha só. Saiu essa notícia mais ou menos na hora do almoço. E eu estava esperando a atualização dele, que é o quê? O passado criminoso de Dona Edna, que inclusive acende uma luz amarela na investigação. Aí aquela outra foto que nós vimos dela, tá uma cara de uma senhora mais tranquila, mas essa foto aqui, você já olha, já vê, fala assim, rapaz, parece que tem uma nuvem sobre essa senhora. O que, meu irmão? Lembra até a mãe de um amigo meu, que pensa numa véia ruim. Não vou nem falar o nome dela aqui, vai que ele esteja assistindo. Enfim, o Bate acabou comentando um pouco sobre esse assunto. Vamos ver aqui o que o Bate falou e depois nós vamos ver o que o SBT trouxe sobre isso. Sim, vamos lá. O crime de Vitória tem relação com a morte da Dona Edna? Minha gente, um dia antes ou 2 dias antes do corpo da Vitória ser encontrado em Cajamar, você deve se lembrar, um corpo de uma outra mulher foi encontrado e que merece total investigação com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que o caso Vitória. Uma senhora de 63 anos, que se chama Edna, ela foi encontrada morta numa área de cachoeira, numa parte rasa que dá acesso a uma cachoeira, já no limite da cidade de Jundiaí. Pois bem, esse caso, desde ontem, quando nós descobrimos algumas, não só a coincidência de data, mas outras coincidências, é difícil você não acreditar que haja uma ligação entre as duas mortes. Pois bem, a polícia investiga, acha a possibilidade muito remota, mas eu passo a partir de agora a compartilhar com vocês algumas coisas curiosas que eu encontrei neste caso e que eu acho que devem ser levadas a público. Pois bem, eu vi, inclusive, o canal de credibilidade falando sobre esse assunto, levou um delegado e o delegado falou que a história dessa idosa era apenas uma cortina de fumaça que estava sendo jogada. Meu irmão, na investigação você não descarta nada até ser concluído a fundo. Toda investigação. Surgiu uma pista, vai atrás. Ah, mas essa pista não dá em nada. Bom, guarde ela, pode ser que ela se encaixe com outra coisa no futuro. Olha o caso Flor de Lis. Tem muita coisa inocente no caso Flor de Lis que conduziu à prisão dela. Então a gente tem que saber como lidar com a informação. Mas seguindo aqui o baile. A Dona Edna, de 63 anos, é uma senhora que era muito simpática, tem filhos, tem família, é uma cuidadora de idosos. Ela cuidava, né, chegou a cuidar até um tempo atrás, inclusive, de uma mulher ou de um homem vizinho de Vitória. Ou seja, ali todo mundo se conhece. Exato. Já é algo para acender um alerta. Dificilmente a Dona Edna não conhecia a Vitória. E o corpo da Dona Edna, acredite se quiser, foi encontrado perto do local onde estava o corpo de Vitória. Mais uma coincidência, né? Na mesma data, no mesmo local. O cão farejador também chegou até o corpo da Dona Edna. E detalhe, a gente não pode descartar uma outra coisa muito interessante. Se o cachorro chegou próximo do corpo da Dona Edna, é sinal de que ele sentiu o cheiro da menina dela. Concorda comigo? Pode ser que ela tinha o mesmo perfume, ou pode ser outra coisa, não sei. Eu acredito na possibilidade de que ela, por ser uma diarista, supostamente, tenha sido a pessoa que tenha limpado a casa de Michael. Não descarto nada. Porque era ali na área de rastreio do celular da menina, né, onde a torre de telefonia teria mostrado que a menina passou. Pois bem, vamos agora aos detalhes sobre o corpo da Dona Edna, como foi encontrado. Estava de barriga para baixo, dente quebrado. Essa é uma informação que eu levantei ontem à noite. Embora na época, né, na semana passada, quando o corpo foi localizado, eles tinham dito que ela usava dentadura, né? Isso me remete àquele ditado
que algumas pessoas, os mais velhos, dizem que respeito é bom e conserva os dentes. Será um recado? A própria polícia disse que a dona Edna usava dentadura. Só que eu conversei com gente da família que discorda disso. A família diz, impossível. A Edna tinha colocado implante, ou seja, o dente é parafusado, dentadura não era. Outro detalhe importante, ela estava sem roupa, ou só de roupa íntima, algo assim. Onde é que estava a roupa dela? Por que a roupa não estava no local onde foi encontrado o corpo? Né? O fato também curioso desse corpo ter sido encontrado tão rápido, ela ficou desaparecida há pouco mais de 24 horas. E numa área deserta, como o local que foi encontrado, o corpo, ser encontrado, ser localizado tão rápido, é bem difícil. Outro ponto importante, o atestado de óbito. Eu recebi agora o atestado de óbito, eu vou colocar à disposição daqui a pouco para vocês verem também, claro que cobrindo os detalhes de número de CPF, os dados particulares, mas eu vou dizer a vocês como foi registrado esse atestado de óbito da dona Edna. Me chegou agora aqui por meio de uma fonte. O atestado diz: data da morte, 1º de março de 2025. 1º de março de 2025. Em via pública foi encontrado na Avenida Cruz Gobo, Cachoeira, Morungaba. Município de falecimento, Cajamar, ou seja, ali no limite. Sexo feminino, viúva. Vamos ao que interessa. Causa da morte. Morte indeterminada. Ou seja, a polícia investiga e o ML, com laudos fundamentais, complementa e auxilia na investigação. Pois bem, uma senhora que sumiu praticamente ao mesmo tempo, uma senhora que teria cuidado de gente que mora perto da menina Vitória, uma senhora também que já teria trabalhado com um dos suspeitos de ter matado a Vitória. A dúvida é, perguntar não ofende, não estou fazendo afirmação, mas diante de todos os detalhes, já aviso a vocês, a família acredita que tem a ligação. E a família é um ponto importantíssimo, tem que ser tratada com muito respeito. A família da dona Edna acredita sim que haja ligação entre a morte dessa idosa e a morte de Vitória. E eu perguntei por quê. Por que a família acha que a morte da dona Edna, se foi um assassinato, pode ter ligação com a Vitória? E eles me explicaram. Bate. Se ela realmente teve ligação no passado com os suspeitos do crime da Vitória, se ela conhecia a Vitória, né, ou teve algum conhecimento aí nesses anos todos, ali em Cajamar, muita gente se conhece, ela pode, justamente na semana do sequestro da Vitória, ter visto alguma coisa que lhe custou a vida. Ter visto a Vitória sendo levada para o cativeiro, ter visto algum dos elementos... Eu acredito nisso. Inclusive, eu acredito até numa suposta treta entre eles, alguma intriga, alguma desavença. Eu acredito nisso. ...dos integrantes da quadrilha que matou Vitória, combinando como seria o plano, teria ouvido a Vitória gritar, ou até se estaria, por acaso, ali naquela cachoeira, quando viu as pessoas tramando a morte da Vitória, ou quem sabe matando a Vitória. Dizem que a Vitória foi morta num cativeiro, mas isso ainda não foi possível ser confirmado. O fato é que é muita pergunta e pouca resposta, e a polícia deve dar o mesmo tratamento para essa família. Uma senhora honrada de 63 anos, que se dava muito bem com a família, que se dava muito bem com os filhos. Não se conhece nenhum tipo de problema. Então, agora já a gente vai entrar nesse ponto, né? Já, porque ó, isso daqui foi postado há um dia atrás. Só que agora tem essa outra questão. O que foi descoberto do passado dessa senhora? De demência nessa senhora, né? É uma pessoa de 60 anos.
mas essas perguntas devem ser respondidas. Da mesma maneira que o Brasil se comove com a morte da Vitória, nós precisamos também nos comover com uma família que enfrenta uma angústia do que realmente aconteceu com essa dona Edna. Será que ela ouviu algo? Será que ela viu algo? Será que ela foi chamada a participar de maneira inocente, sem saber do que se tratava, para, por exemplo, cuidar do local onde a Vitória ficaria? Não descarte essa possibilidade. Ainda carece de muita investigação, carece de muita resposta. Para chegar até a causa, até os verdadeiros assassinos de Vitória, é preciso passar pelo caso da dona Edna. Isso é uma coisa que todos nós temos certeza. O crime de Vitória. Agora, vamos para o que o SBT trouxe. A imagem vai continuar assim, reduzida, para evitar copyright, porque o SBT não poupa, viu? Então vamos ver se a gente escapa aí do copyright. Se cortar algum ponto é porque deu direito autoral por conta da música. Vamos lá. 12h33. E eles soltaram antes do que o Bate, hein? O Bate prometeu e eu fiquei até 1h15, 1h30 procurando e nada. E eles já tinham solto. Se eu soubesse, eu já teria trazido isso daqui bem mais cedo. Felipe Campos está sempre aqui comigo e ele trabalha e muito para trazer sempre a informação com. Então, foi justamente uma participação no Felipe Campos que disse que não era necessário, né? Porque o outro caso era uma suposta cortina de fumaça. Por isso que eu digo, surgiu informação num caso, investigue, nunca descarte. Guarda a informação, se ela não combinar com nada ou não casar com nada. Guarda ela, que ela pode ser usada no futuro. A gente tem que ser minucioso. Em casos assim, é necessário ser minucioso. Com exclusividade. E é isso que ele vai fazer agora. Lembra da dona Edna? Aquela mulher que foi encontrada durante as buscas. Quem não se lembra? Você olha na cara aqui dessa mulher, nem imagina, né? Da Vitória é esta mulher aqui, ó. Vamos acelerar um pouquinho? Quando a polícia localizou o corpo dela, a polícia ainda achou que poderia ser o corpo da Vitória, já que eles estavam nas buscas. Só que aí descobriram que não, era uma mulher mais velha, com outras características. Exatamente. Que também foi morta ali, aparentemente, com requintes de crueldade, estava sem os dentes. Se isso foi arrancado pelos criminosos ou não, a polícia está tentando descobrir. Qual que é a ligação da dona Edna com o caso Vitória? A dona Edna... agora nós vamos tentar entender, hein? Conhecia, trabalhou na casa de um dos suspeitos de terem tirado a vida da Vitória. E o Felipe Campos chega agora, porque ele tem o histórico desta mulher, Felipe Campos. Dani, pois é, olha, como a gente diz, né, esse mundo é pantanoso, principalmente movediço, porque capota. A gente acabou de receber a ficha criminal, inclusive, com exclusividade aqui no SBT, a ficha criminal da dona Edna, que foi encontrada morta 2 dias antes. Ficha criminal. Sugere que ela tem um passado capirotesco. Pode ser que ela tenha mudado, pode ser que ela tenha se tornado uma nova pessoa, não sei. A gente torce pelo melhor. Agora, o passado dela, segundo o que vão mostrar aí, foi capirotesco. Do assassinato da própria Vitória, como vocês estão acompanhando. Só que é o seguinte, pessoal, a ficha dela criminal é extensa, Dani. Ela tem uma passagem um tanto quanto tenebrosa por toda a polícia. E eu acabei de receber toda a ficha criminal, que segue com mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, mais de 30 crimes cometidos, inclusive. Mais de 30 crimes cometidos por esta senhora com essa carinha. Mais de 30 crimes cometidos por essa senhora. O sangue de Jesus tem poder. Como dizem por aí, né? Canalhas envelhecem. Meu irmão. Inclusive pela própria dona Edna, tá? Ela já cumpriu, inclusive, pena na penitenciária feminina do Butantã. Então, ou seja, é uma história que agora a polícia de Jundiaí... Olha só, essa é a ficha criminal, Dani. Essa é a ficha criminal que a gente acabou de... que eu acabei... A qualidade tá uma beleza, né? Uma maravilha a qualidade aqui. Nossa, nem com lupa no máximo não dá pra ver. Mas vamos lá. Inclusive, de ter com exclusividade, você não viu ainda em lugar nenhum. Você tá vendo aqui no SBT com exclusividade, preste atenção. Essa é a ficha criminal da dona Edna, que foi encontrada 2 dias antes do assassinato, inclusive, da própria Vitória. Agora, a polícia de Jundiaí vai começar a investigação e tentar entender o que acontece. Agora, da mesma forma que ela foi encontrada morta no mesmo local, Dani, o que me passaram é que agora a necrópsia vai tentar entender se ela tinha ingerido substâncias, porque pode
ser que a Vitória também tenha sido envenenada antes da própria morte e também a dona Edna também possa ter sido envenenada também, viu? Sim, pode ser. Não descartamos nada. Como eu disse, o passado dela foi capirotesco. E pode ser que depois ela se tornou uma nova pessoa. Então, que o Felipe Campos traz com exclusividade aqui no nosso noticiário é que a Edna, que foi localizada morta dias antes do corpo da Vitória também ser localizado, ela tem uma extensa ficha criminal. E a polícia já sabe, então, que ela tinha uma ligação com um dos suspeitos de ter tirado a vida da Vitória. Ixi. Esse quebra-cabeça vai ser montado pela Polícia Civil. Felipe Campos, muito obrigada pelas suas informações e pelo seu trabalho que sempre acrescenta aqui no nosso Primeiro Impacto. Obrigado, Dani. Daqui a pouquinho eu volto, pessoal. Agora, a gente continua falando, inclusive, sobre o caso Vitória, porque a gente falou agora, então, da Edna. Felipe trouxe com exclusividade essa ficha, extensa ficha criminal que a Edna tinha, já foi presa, enfim. Mas a gente vai falar com o Álvaro Nocera, que está em Cajamar, cidade onde a Vitória morava e onde o crime aconteceu, os dois crimes, inclusive, da Edna e também da Vitória, Bora porque ele lá. tem informações sobre uma mudança na defesa do suspeito Michael, é isso? Ô, Álvaro, bem-vindo. Exatamente. Essas músicas de fundo eu tenho que pausar para comentar, porque se der problema vou ter que fazer uma edição rapidinha no vídeo, então pense no moído. Complicado, hein? Dani, muito bom dia para você e a todos que nos acompanham. Ontem nós estávamos aqui na frente da delegacia de Cajamar, onde o Maicon Santos permanece preso. E aqui chegou então 5 profissionais, 5 advogados, trazendo então a defesa. Conversaram com o Maicon Santos e depois eles saíram e falaram com a imprensa. Passaram algumas informações de que o Maicon seria inocente, também queriam contestar as provas, os laudos, e a gente estava acompanhando. Depois surgiu a informação que essa defesa, esse grupo de advogados, teria largado este caso. Nós entramos em contato e isso ainda não aconteceu oficialmente, mas um outro advogado está entrando neste caso e vai vir até aqui na delegacia de Cajamar, primeiramente conversar com o Maicon, conversar com o delegado e depois falar com a gente, pra gente entender melhor este lado, o lado da defesa, né, Dani? E a gente segue por aqui porque também tem uma outra informação que o advogado da família, o Fábio Costa, chegou até aqui, está lá dentro da delegacia, vai averiguar, checar mais informações e deve também retornar e falar com a gente deve entrar ao vivo com ele aqui no PI2. Dani? Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. Então, a gente tem uma mudança, né, na defesa desse suspeito. O advogado, inclusive, da vítima, está no local. Eu vou chamar novamente a presença do Felipe Campos aqui, porque nós trouxemos com exclusividade, há minutos atrás, uma informação importantíssima. Nós tivemos acesso, o Felipe Campos, com exclusividade, a ficha criminal da Edna, a mulher que foi localizada 2 dias antes do corpo da Vitória ser localizado. E a pergunta que agora a polícia tem que responder é a seguinte, Felipe. Será que a Edna teve participação no crime da Vitória e ela foi morta como queima de arquivo? Dani, olha, é o seguinte, as informações aqui não param, pessoal. E eu vou, inclusive, ler agora pra vocês o que Até eu tô ansioso aqui. Inclusive, a minha própria fonte acabou de passar, que é o seguinte. A polícia de Jundiaí está prestes a enviar um inquérito que investiga a morte de Edna de Oliveira, de 63 anos, para a cidade de Cajamar. O delegado responsável pelo caso de Vitória Regina de Souza, cuja morte também está sob investigação, busca estabelecer uma possível ligação entre os dois casos, hein? Entre os dois casos. Isso que você está vendo agora na sua tela, inclusive, é a ficha criminal que consta com mais de 30 inquéritos que a dona Edna, que foi encontrada morta 2 dias antes do corpo da Vitória ser encontrado, pessoal, na verdade, ela também é uma criminosa em mais de 30 inquéritos. E é o seguinte, Edna Oliveira, que teve um passado criminal até o início dos anos 2000, foi presa em diversas ocasiões e possui registros por tráfico de drogas, furto e estelionato. Sua trajetória controversa levanta questões sobre os motivos que cercam sua morte e sua vida anterior pode estar relacionada com os eventos recentes. E as autoridades estão trabalhando para esclarecer as circunstâncias em que Edna foi encontrada sem vida e como isso pode conectar com uma investigação em andamento sobre a morte de Vitória. A troca de informações entre as polícias de Jundiaí e Cajamar já começaram e podem ser crucial para o desvendamento desse caso. Pasmem, e o que você está vendo agora na sua tela é a ficha criminal extensa da dona Edna, que foi encontrada 2 dias antes sem vida, no mesmo matagal onde foi encontrada a Vitória. Ela segue com mais de 30 inquéritos e onde ela já foi presa por tráfico de droga, por furto e também por associação ao crime e estelionato, tá? A comunidade aguarda ansiosamente por respostas e explicações sobre essas tragédias que impactaram a região, que ainda é um mistério. Mas parece, Dani, que agora com todo esse desfecho, sem dúvida alguma, o negócio parece que começa a decolar. Por quê? Porque quando encontra agora a Edna e a gente tem acesso exclusivo, a gente tem que deixar muito claro que essas imagens, que esse material que vocês estão vendo aqui, só aqui no Primeiro Impacto, vocês não vão ver em outra televisão, vocês podem ver à tarde, mas essa ficha criminal é de exclusividade aqui do P2, aqui do nosso Primeiro Impacto, viu, Dani? Meu Deus do céu, o negócio vai longe. Eu falei que quanto mais mexe, mais fede. Não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Eu falei desde o começo. Não há nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. Meu Deus do céu. Agora vamos aguardar aí os próximos episódios
né, dessa história. Comentário fixado, os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para você não perder nenhuma notificação. Comenta aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até um próximo vídeo. Fui.